Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós queremos dizer ao Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP que esta questão do licenciamento das IPSS, do seu funcionamento, nas valências dos lares de terceira idade, os centros de dia e os equipamentos quer para crianças, quer para pessoas com deficiência, é uma matéria de enorme complexidade. Por um lado, não se deve exigir ou serem criadas condições que são praticamente impossíveis de cumprir, mas por outro lado não podemos cair num certo facilitismo que comprometa a qualidade dos equipamentos. E, por exemplo, há uma matéria que está em cima da mesa, as IPSS estão confrontadas com ela, que é a adaptação para criar condições para a acessibilidade das pessoas com deficiência. Essa é uma matéria que não podemos deixar cair ou comprometer com esta legislação. Agora, há aqui uma questão que resulta da interpretação dos diplomas. Diz que quer o PSD, quer o CDS-PP, para determinadas obras das IPSS, aplica-se não o Decreto-Lei 64 de 2007, que é mais exigente, mas sim o Decreto-Lei 133-A-97. Acontece que o 133-A-97, no seu artigo 3º, diz: o presente diploma não se aplica ao estabelecimento das instituições particulares de solidariedade social em relação às quais hajam sido celebrados acordos de cooperação com os centros regionais de segurança social. Ora, é isto que pretendem? É ficar no vazio? Ficar sem qualquer regra de licenciamento? É uma pergunta que vos faço, no sentido em que, realmente, a aplicar-se este decreto-lei, como pretende o projeto de lei do PSD e do CDS-PP, deixaria de haver regras que fiscalizassem e permitissem dizer quais são as regras de funcionamento dos equipamentos. E isto, permitam-me, não é matéria que seja tratada desta forma assim simplista, porque é muito complexa e são exigidas condições aos equipamentos de IPSS. E, portanto, fazia já o repto do esclarecimento. E no que diz respeito também a esta matéria, nós queremos dizer que a questão fundamental é o apoio às IPSS. Nós sabemos que as IPSS, da experiência que temos de contactos com elas, é que elas são confrontadas com novas obras. Consecutivamente são feitas mais exigências às IPSS. E nada contra quanto à melhoria da qualidade dos equipamentos. O problema das IPSS será tanto do licenciamento ou será a falta de apoio que se é dado a estas IPSS? Porque, efetivamente, é preciso dar apoio para que elas possam também cumprir. E isso o PSD e o CDS-PP não dizem uma palavra sobre esta matéria. Já agora também gostaria de ouvir o que é que as bancadas têm a dizer sobre esta matéria. Depois o PSD estipula um conjunto de critérios, seja o número máximo de idosos por equipamentos de 120, quer o número de quartos individuais de 25% da capacidade instalada, que é um critério altamente técnico, que é subjetivo, mas que é uma questão muito técnica, que depende até de realidades regionais e diferenças regionais, e que não sabemos se será a matéria para ser tratada em sede de projeto de lei ou em sede de regulamentação, porque isto exige efetivamente conhecimentos técnicos muito profundos relativamente a esta matéria. Importa apurar quais foram os critérios para determinar esta mesma realidade. O CDS-PP corre um bocado atrás do projeto do PSD, no que diz respeito às questões de licenciamento, exigindo não 75%, mas 80%. Bem, mas a regra é a mesma, colocam-se as dúvidas relativamente ao vazio legal na mesma e traz aquela velha proposta de que as empresas possam constituir IPSS. Para o PCP, isto é um desvirtuar IPSS. Para o PCP, isto é um total desvirtuamento do que é as IPSS, não é o caminho. Para o PCP, fundamental é aumentar a rede pública de equipamentos sociais para garantir de uma forma em tratamento de igualdade e de justiça no acesso a estes equipamentos. Esse é o caminho fundamental, naturalmente articulando com as IPSS aquilo que são as respostas sociais. E este é que deveria ser o caminho e não permitir que empresas constituam IPSS, porque essas naturalmente têm outras lógicas, têm as lógicas do lucro. As empresas que deveriam, efetivamente, com o exemplo dado pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, abrir a sua creche para os trabalhadores. Ora, essa deveria ser uma obrigação legal das empresas e as empresas que assumam esse mesmo ónus e esse encargo, porque faz parte das suas obrigações. Não é atirar para um regime de IPSS que depois vai buscar dinheiro público para construir os equipamentos, que é a via. A rede de equipamentos sociais pública que o PS abandonou, o PSD também e o CDS-PP, é que deveria ser o mote deste debate. E quanto às IPSS, nós deveríamos olhar de uma outra maneira que permitisse não só o não estrangulamento das IPSS e a sua capacidade financeira, como esta perspectiva que está em cima da mesa, que é atirar cada vez mais custos
para as famílias no pagamento destes equipamentos. Este é o caminho que não é aceitável para o PCP. Disse.